Então, agora a gente passa para a apresentação da Camila Pereira Salles, que atualmente é aluna de mestrado em computação aplicada no INPE. E o trabalho dela tem como título uma investigação sobre a meta e hiperheurística para teste de integração de software para aplicações espaciais desenvolvidas em C++. Então, Camila, você pode compartilhar a tela? Por favor. Eu ainda não tenho permissão. Ah, sim. Um segundo. Você pode tentar agora, Camila. Ah, sim, um segundo. Agora vocês estão vendo? Sim, a gente está vendo. Tá, meu áudio tá bom? Tá bom, então só avisando, são 10 minutos de apresentação com 5 de perguntas em seguida, tudo bem? Ok. Boa tarde, meu nome é Camila. Sou aluna de mestrado da CAP, como ele comentou, sou orientada pelo professor Valdivino Alexandre Santiago Júnior. E só um segundo, como tá indo? Ah, sim. Essa é a agenda da apresentação, onde primeiramente vou apresentar o contexto, motivação e objetivo deste trabalho, uma breve fundamentação teórica, o método proposto, o MRI, os resultados preliminares, considerações finais e os trabalhos futuros. Métodos e técnicas de teste de software devem ser parte integrante do processo de desenvolvimento de um software, uma vez que tem impacto direto na qualidade do produto entregue. Quando os defeitos não são encontrados antes do processo de utilização do software, ele pode acarretar em grandes prejuízos, principalmente quando são levados em conta sistemas críticos, como satélites, balões estratosféricos e foguetes. Outros sistemas espaciais, embora não sendo os críticos, ainda exigem uma alta qualidade, como os sistemas de informações geográficas, que são utilizados para suporte de análise de imagens remotas. A utilização de métodos de otimização, como métodos de heurísticas, para a solução de buscar solucionar problemas de teste de software, oferece diversas possibilidades, principalmente para encontrar soluções para problemas NP difícil ou NP completo. Existem diferentes níveis de teste de software. O nível de teste de integração acontece com as unidades, por exemplo, no paradigma objeto, quando as classes começam a ser integradas. O INPE desenvolveu e desenvolve diversas aplicações desenvolvidas em C++, dentre elas o TerraLib, o JMA e o TerraAmazon. Então, esse trabalho tem como objetivo verificar a viabilidade do uso de métodos e priorísticas para realizar a geração de casos de teste de integração de software para aplicações espaciais desenvolvidas em C++. Quando o problema de teste de software é formulado como problema de otimização, encontra-se no contexto de otimização em testes de software. Os trabalhos na área fazem uso majoritário de meta-heurísticas, sendo ainda necessário estudos com hiperheurísticas. As hiperheurísticas são métodos cujo nível de abstração é ainda maior do que o das meta-heurísticas, onde a busca é realizada em um espaço de busca de heurísticas, ao invés de realizar diretamente no espaço de solução, como é o caso das meta-heurísticas. Muitos trabalhos já foram aplicados em diversas técnicas de teste, dentre elas caixa branca, caixa preta, caixa cinza. Entretanto, algumas áreas ainda permanecem abertas, sendo elas o teste de propriedades não funcionais e a geração de dados de teste para problemas multi-objetivo. Normalmente, quando são realizadas a atividade de gerar casos de testes, eles são utilizados para problemas mono-objetivo. Então, é proposto o método MRI, que tem como principais características a geração de casos de teste de integração a partir do código-fonte e apoiado por meta e heurísticas, além de uma investigação de viabilidade de acordo com a comunidade de otimização e de acordo com a comunidade de teste. Essa é a arquitetura do método. Ela é composta por seis módulos: coletor, leitor, extrator, integrador, construtor, gerador. E os módulos leitor e extrator são originários de outro método também desenvolvido no INPE, o método Singularity. Para a demonstração de cada processo do módulo, como
arquivo são processados, vão ser demonstrado um breve estudo de caso, contendo 5 arquivos, onde é feita a criação de uma conta e de um usuário. Esses estudo de caso vão ser divididos em 2 instâncias de problemas, um onde seriam integrados 3 classes e o outro com as 5 classes integradas. Então, esses são os resultados do grafo de vértices e arestas de acordo com essas integrações. O módulo coletor, ele vai receber o arquivo principal e vai, a partir dele, coletar todos os arquivos. Aqui no exemplo, podemos ver que, dado um arquivo principal, ele vai buscar no arquivo outros includes e vai incluindo nessa lista. Após esse arquivo não tiver mais includes, passa para o próximo arquivo da lista, sucessivamente, até que não tenha mais arquivos. O módulo leitor, ele é iterado baseado na lista anterior. Então, toda vez que para todo arquivo coletado na lista, ele vai gerar uma árvore sintática. Este é um exemplo de uma árvore sintática por arquivo usuário.cpp. Ele vai desmembrando o código até chegar em um nó terminal. Neste caso, o nó terminal que foi encontrado é o nome da classe. Após isso, essa árvore sintática é dada como entrada no módulo extrator, onde são extraídas as listas de vértices e de arestas que vão compor o grafo. Aqui é um exemplo de como seriam essas listas, mas de maneira simplificada, onde contém apenas o nome da label que contará no gráfico, não todas as informações que contém. A partir dessas listas serem geradas para cada um dos arquivos, elas são integradas pelo módulo integrador, onde são geradas listas de vértices e de arestas integradas. Aqui pode-se ver a lista de vértices integradas, onde contém todos os vértices que formarão um gráfico, e aqui a lista de arestas integradas. Após isso, o módulo construtor recebe essas listas e a converte em um grafo. Este é o grafo do exemplo da segunda instância de problema, onde ele já seria o gráfico completo. E o módulo gerador recebe esse grafo e gera os casos de teste. No contexto deste trabalho, uma solução é uma suíte de teste, e uma suíte de teste é formada por vários casos de teste. Cada caso de teste é delimitado a partir do nó terminal. E a suíte de teste tem um tamanho fixo, mas os casos de teste têm um tamanho variado. Então, pode ter uma suíte de teste com mais casos de teste do que outra. Foram definidas para o problema 3 funções objetivos. A de custo, que visa minimizar o custo do caso de teste. A de consistência, que visa minimizar a inconsistência dos casos de teste gerados. E a cobertura, que visa maximizar a cobertura das arestas do grafo. Isso deve ser maximizado. Aqui são exemplos do módulo gerador, da saída da suíte de teste. Então, para a primeira tabela é a parte da suíte de teste do primeira instância de problema e aqui da segunda instância de problema. Então, aqui podemos ver que o nó terminal seria o 15, sacado em vermelho, e teria um comprimento de casos de teste diferente, e a segunda, o nó 22, também com comprimento de casos de teste diferentes. Então, acho que deu um... Aqui são os resultados da análise de desempenho de acordo com a comunidade de otimização, onde foram utilizados os algoritmos NSGA3, o IBEA, o MOMB e o SPA2, onde foram utilizados três indicadores de qualidade, o hipervolume, o Epsilon e o GD+, todos normalizados, onde o hipervolume deve ser uma medida que deve ser maximizada, e o Epsilon e o GD deve ser minimizada. Então, o hipervolume, quanto mais perto de 1, melhor, e os outros dois, quanto mais próximo de 0, melhor. Podemos observar, analisando todos os indicadores, que o algoritmo IBEA teve o melhor resultado neste caso. Então, como considerações finais, foi proposta nova abordagem para a avaliação das metas e heurísticas para gerar casos de testes a nível de integração. E os resultados preliminares apontam que o método é uma solução promissora. Como trabalhos futuros, são colocados a adição das heurísticas, que no momento só foram analisadas as meta-heurísticas, e análise da viabilidade de acordo com a comunidade de teste. Nesse caso, utilizando a análise de mutantes e a direção de casos de testes executáveis, com base nos casos de testes abstratos, que
foram aqueles da tabela. Obrigada. Beleza, obrigado, Camila. Então, eu vou agora para as perguntas que foram feitas durante sua apresentação. A primeira delas foi feita pelo Rafael Santos, e ele pergunta como a complexidade de software, medida, por exemplo, no número de arquivos ou árvore sintática, influi na complexidade de processamento por heurísticas. Desculpa, você pode repetir, por favor? Claro. O Rafael Santos perguntou como a complexidade de software, medida, por exemplo, no número de arquivos ou árvore sintática, influi na complexidade de processamento por heurísticas. Então, no caso, não sei se eu entendi direito a pergunta, mas a gente, para não ter tanto impedimento com essa questão de processamento, a integração ela vai sendo feita de passo em passo. Então, por exemplo, posso integrar o software de 2 em 2 arquivos até chegar no número que eu considere ok, mas ele não vai ser integrado tudo de uma vez. Então, se fosse integrar realmente todo o processo, talvez não fosse viável. Bacana. Tá. E aí tem uma segunda pergunta, que é a do Adriano Almeida, que é da CAP aqui do INPE. Ele pergunta, será aplicado outro método para comparação de desempenho além do InMyHigh? Então, a gente vai, na questão da avaliação com teste de software, de acordo com a comunidade de teste, vamos comparar com o método Singularity, que foi um dos métodos base para a questão do InMyHigh. Só que o Singularity ele é para método para teste de unidade. Então, talvez outro de integração não teria. Entendi. Bacana. Então, o Adriano, a gente ainda tem um tempo para fazer perguntas. O Adriano, ele fez uma outra pergunta, que é a seguinte: a sua proposta pode ser aplicada para aplicações de qualquer contexto ou tem um escopo específico? Não, basicamente ela tem que ser em C++, mas a gente está aplicando em aplicações espaciais por conta de ser do INPE, né? Mas qualquer aplicação desenvolvida em C++ estaria no escopo. Bacana. Certo, Camila. Então, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de tempo e por vir aqui colaborar com o nosso evento, colaborar com o WorkUp. Então, muito obrigado. E agora a gente vai passar para a próxima apresentação. Okay.